Vamos para Êxodo, capítulo 5. Eu vou adiantar um pouquinho, tá bom? Isso, esse escrito só está ao vivo só. É o 5, Êxodo capítulo 5, os versículos 22 e 23. Êxodo capítulo 5, versículos 22 e 23. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo, e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Às vezes nós fazemos a mesma coisa, porque nós não conhecemos Deus direito, e nós murmuramos em algumas adversidades da nossa vida. Deus, por que eu casei? Deus, por que eu perdoei? Deus, por que eu comprei? Por que eu vendi? Por que eu fiz isso? Não é verdade? Você tem que deixar Deus agir. Deus é bom em todo o tempo. Aí ele vai explicar: então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Atenção, que essa mensagem é muito forte. Eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus todo. Como é que Deus tem se mostrado a você? Como um Deus limitado? Um Deus mau? Um Deus severo? Deus rígido? Talvez não estamos conhecendo Deus. Ele é o Deus todo-poderoso, mas Deus é amor, Deus é misericordioso, é verdade. Nós temos que ir Deus justo. Aí ele vai dizer para o Moisés uma coisa importante: mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. Aquele povo que viu tantas maravilhas, eles não conheciam o nome do Senhor como nós conhecemos hoje. Por quê? Nós vamos para o Novo Testamento, João capítulo 17, versículo 20 primeiro, para falar que isso é para mim e para você também. Só para entendermos, João 17, versículo 20. Versículo 20, desculpa, 17, versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. De quem ele está falando? De quem? De nós, né? Eu não vi Jesus morrer na cruz, você viu? Mas nós cremos por causa da palavra. Ele ressuscitou dentre os mortos. Alguém viu? Não, mas nós cremos pela palavra. Então é isso, também somos nós. Aí no versículo 26 diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Pastor, já nós conhecemos o nome de Jesus. Sim, no nome de Jesus nós fazemos coisas que Abraão nunca fez, Isaac nunca fez, Jacó nunca fez. O que? Expulsar demônios, por exemplo. Lembra de Marcos capítulo 16, versículo 17? O que ele diz lá? Estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão? Eles não expulsaram o demônio, nós expulsamos, porque ali chegou o reino de Deus. Quando Jesus começou a expulsar demônios, ele expulsa demônios porque ele tem o príncipe dos demônios, ele tem ali o chefe dos demônios. Não, eu expulso demônios porque é chegado a vocês o reino de Deus, eu expulso pelo Espírito de Deus. Os discípulos, quando saíram na primeira leva, falando voltaram admirados. Lucas capítulo 10, versículo 17, nos outros eu não li. E voltaram ensinando da qual liguei, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Eles estavam pasmados, perplexos, ou admirados, ou felizes, eufóricos. Senhor, aí os demônios nos obedecem, damos uma ordem, eles nos obedecem. Aí Jesus diz: eu dei autoridade para vocês. Então eles não tinham, só nós temos. Mas eu quero explicar algo mais, que eu já citei esse versículo e vou citar de novo. Apocalipse 19, 13. Citei para vocês. O que diz lá? Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, com a palavra de Deus nós expulsamos demônios? Sim, não estou dizendo que você não vai usar o nome de Jesus, mas se você não tem a palavra de Deus, você não consegue envergonhar o diabo, porque a palavra de Deus é o que? Ela é a verdade. A palavra de Deus é Deus conosco. Ela se fez homem, pessoa humana, Jesus Cristo, e habitou entre nós. Quando nós expulsamos o demônio, expulsamos em nome de Jesus, mas com a palavra. Demônio fora, e você sabe, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Fora com o seu pensamento, porque eu sou morto para o pecado. Eu estou citando a Bíblia. Fora, essa pessoa me afrontou, essa pessoa me machucou, essa pessoa me feriu, essa pessoa me humilhou, mas eu não luto contra a carne e o sangue. O que eu estou fazendo? Citando a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que eu vou reinar. A palavra que eles não tinham esse conhecimento como nós temos. Ele assim, volta no Êxodo 20, no capítulo 6, versículo 4, para entendermos bem. 6, 4, diz, Êxodo 6,
6:3, desculpa, eu li o 3, é o 3. E aparecia Moisés, o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. Eles não tinham a palavra como nós temos. A palavra de Deus é Deus conosco. Com a palavra de Deus você resiste qualquer tentação. Lembra de Jesus no deserto? Quando ele foi tentado, ele dizia: Satanás, está escrito. Ele citava a palavra. É assim que você envergonha o diabo. Então você tem que ler a Bíblia, prestar atenção, guardar essas declarações, essas informações que o Senhor dá no seu coração, para você resistir o diabo, para você resistir qualquer tentação, para você resistir qualquer obra do diabo, e ele não aguenta um confronto com a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 11:23. Jesus é bom, tem nos dado boas revelações. 11:23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, amigo. Eu não aprendi com ninguém, foi do Senhor. Lendo a Bíblia, entenda bem, a palavra vem. À medida que você abre, Deus vai te ensinando. Abra a Bíblia. Ele disse: examinai as Escrituras. Temos que examinar. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. No Velho Testamento, era um animal sacrificado, e o sangue desse animal cobria o pecado. Era tão grande a bênção para eles, que o Davi falou assim no Salmo 32, versículo 1. Olha o que o Davi disse, olha lá: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Vamos lá? E cujo pecado é coberto. Então a pessoa confessava o pecado, fazia o sacrifício de um animal, e o sangue daquele animal cobria o pecado. Quando o povo orava, Deus não via o pecado. A nova aliança é muito maior. Na aliança, Jesus, como cordeiro, foi sacrificado só uma vez, não precisou ser 2 vezes, nem como no passado tinha que ser todas as vezes que a pessoa orava. Não, foi só uma vez. João 1:29. João Batista é quem fala, mas quem escreve é o João Evangelista. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na velha aliança, no Velho Testamento, o pecado era coberto. No Novo Testamento, o pecado é tirado. Irmão, não podemos participar da Santa Ceia com pecado. Olha o que ele vai dizer: porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por que ele morreu? Para tirar o meu pecado. Se eu continuar com o pecado, eu estou profanando, eu não posso. Então o que eu tenho que fazer? Porque tanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. É uma oração que é personalíssima, que Paulo está mandando você fazer. Você tem que se examinar a si mesmo. Senhor, onde eu errei, onde eu tenho errado, o Senhor tem misericórdia de mim, me perdoa. Ele perdoa. Se você sabe o que fez, Senhor, o Senhor sabe tudo a meu respeito. Ele não quer pormenores, ele conhece tudo, ele quer a sinceridade do seu coração. Deus, preciso do perdão. Deus, preciso da tua misericórdia. E ele vai te dar misericórdia. Antes de orar, de participar da ceia, faça isso. Se você ainda não aceitou Jesus, não participe da ceia, a não ser que você hoje tome uma decisão com convicção que Jesus morreu pelos seus pecados, que Jesus venceu o inferno e a morte. E aí você diz para ele: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador. Você pode não só participar da ceia, como entrar no céu também. Fecha os olhos, por favor. Pai amado, Pai querido, o Senhor diz: aquele que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. Aqui tem homens e mulheres, jovens e moças, que estão diante da tua santa e gloriosa presença. Pai, olha para mim, onde eu errei, onde eu tenho errado de maneira consciente ou inconsciente, me perdoa. Ele também está pedindo perdão, ela também está. Perdoa, Deus. E Deus, tem alguém nesse Brasil, em algum lugar deste mundo, clamando pela vida eterna, pela salvação. Alguém que diz: eu creio, Jesus, que o Senhor morreu pelos meus pecados. Eu creio, Jesus, que o Senhor venceu o inferno e a morte, me salva. E Ele está te salvando. E você poderá não só participar da ceia, como entrar no céu. Jesus, muito obrigado.